Bom dia, segundão. Tudo bem? Hoje a gente dá seguimento aqui à nossa semana 33 e hoje a gente praticamente vai encerrar o caderno, tá? Eu não vou encerrar o caderno hoje, eu vou deixar para encerrar no dia 20, com aquela última parte, que é até uma parte quase que extra, digamos assim, da apostila, que é o extra reading, né, que é uma leitura extra, e mais o tarefa para casa, tá? Então a gente fecha a nossa apostila no dia 20 de novembro, tudo bem? Então agora a gente vai fazer a parte de exercícios, né, porque nas 2 semanas passadas a gente viu a parte de gramática, eu fiz questão de fazer bem, né, de uma forma bem tranquila aí, para não passar nenhuma informação batida, digamos assim, tá? Então a gente dividiu os pronomes relativos em parte 1 e parte 2, e como a gente havia combinado, hoje a gente, né, vai fazer aí os exercícios da apostila, praticamente encerrando a apostila, tudo bem? Então eu vou abrir o meu link aqui, vocês abram o link de vocês aí também. Então vamos lá. Então, apostila hoje, né, o módulo é o The Seeds of Love, que é o último módulo. Deixa eu abrir o meu módulo aqui também. Unidade 2, Your Children Are Not Your Children, ou seja, né, os seus filhos não são seus filhos, que foi aquele último texto que a gente viu, muito bacana, falando a respeito, né, dessa questão dos pais criarem os filhos para o mundo. E para fechar, a gente está vendo essa questão de ordem gramatical, gramática relative pronouns, né, pronomes relativos, na página 17. Então, página 17. O que vocês têm na página 17 e na página 18, tá, é a estrutura da matéria, justamente o que eu fiz questão de dividir para vocês aí em 2 blocos. Tá? Eu acabei passando algumas informações a mais, tá, no sentido de passar a informação por completo, tá? E agora a gente vai entrar então aí na página 19, onde a gente começa de fato com os exercícios. Então a gente tem o para construir. Na página 19 a gente tem 4 exercícios distintos. Eu vou fazer alguns de cada um deles e vou deixar alguns para vocês fazerem, tá? E aí na semana que vem eu entro primeiramente com a correção desses exercícios que eu deixar em aberto, tá? E com o restante da apostila, que é só mesmo uma parte pequena ali de texto, tudo bem? Então, no exercício número 1, aí, na página 19, para construir, a gente tem lá, preencha as lacunas com os pronomes relativos adequados. Lembrando sempre, né, quais são os pronomes relativos. A gente tem o whose, que é o primeiro que a gente deve usar. Né? O whose tem como tradução cujo, cuja, cujos, cujas, e ele é aplicado sempre entre 2 substantivos, ou seja, você vai ter a lacuna para preencher, então você tem que ter substantivo antes e substantivo depois. Aí depois a gente tem o which, né, que ele só se aplica a coisas, tá? Depois a gente também tem 2 que se aplicam somente a pessoas, que é o who e whom. Lembrando sempre que quando eu uso who, eu só vou ter pessoa antes da lacuna, e quando eu uso whom, eu tenho pessoa antes e pessoa depois da lacuna. E por último a gente tem, né, o quinto, vamos chamar assim, a gente tem o that, né, que a princípio, primeira coisa que eu tenho que lembrar do that, ele substitui o who, o whom e o which. Por que ele substitui? Porque ele tem a mesma tradução, que. Mas aí a gente também não pode esquecer que tem aqueles casos especiais, que foi justamente a parte 2 que a gente viu na aula passada. Eu vou citar uma delas, por exemplo, né, que são aquelas palavras ou expressões que eu tenho que guardar, não tem outro jeito, né? Anything, everything, the only, né? Quando aparecer alguma dessas expressões, algum desses termos, a gente também tem que usar o that. Aí ele não é substituto, né? Ele tem que ser ele, na verdade, tá? Bom, então vamos lá. Na letra A aí, a gente tem, antes da lacuna, plants, né? Plantas, então é substantivo. Do outro lado, a gente tem save, que é salvar, é verbo. Então eu tenho substantivo antes e verbo depois. Então não dá para usar whose, que é o primeiro que eu tenho que tentar colocar na lacuna, tá? Porque para eu usar whose eu teria que ter substantivo antes e substantivo depois. Plantas é coisa. Para coisa só tenho um, que é o it. Então na letra A aí, a opção correta é o it. Vou fazer a letra B. Na letra B, antes da lacuna, eu tenho teacher. A palavra teacher, professor
ou professora é substantivo, então você marca aí subs, né? Do outro lado, você tem o was. O was é verbo to be no passado. I was, you were, he, she, it was. Então é verbo. Então você marca aí verbo. Não dá para eu usar whose, porque eu teria que ter substantivo antes e substantivo depois. Professor, professora é pessoa. Para pessoa eu tenho dois. Eu tenho who e eu tenho whom. Aí você olha o que está vindo depois da lacuna. Está vindo o was. O was é uma outra pessoa entrando aí na frase? Não. O was é verbo. Então eu só tenho pessoa antes. Teacher, professor, professora. Então, quando eu só tenho gente antes da lacuna, eu uso o who. Tudo bem? Então, o exercício número 1, eu fiz aí as letras A e B, e aí vocês tentem resolver das letras C até a letra F, e eu vou passar o gabarito para vocês aí na próxima aula. O exercício número 2, substitua o pronome that por whom ou which. Aí ficou fácil, gente, por uma razão, né? O whom é pessoal, o which é impessoal, tá? Então, na letra A aí, eu tenho lá, I passed all the other courses that I took at the university. Então, você pega o that, você olha antes e depois, tá? Antes do that, eu tenho courses, cursos. Você já viu, não é, gente? Então, esse that aí, você vai ter que trocar por which. Aí você reescreve a frase, ou se você quiser ganhar tempo, né? Porque o importante é analisar o exercício. Você sublinha o that aí e marca embaixo dele, nesse caso aí, é o which. I passed all the other courses which I took at the university. Tá? Vou fazer a letra B também. The science fiction writer that I admire most is Arthur Clarke, the author of 2001, A Space Odyssey. Beleza, então vamos lá analisar o that. Você analisa a palavra que está vindo antes e a palavra que está vindo depois. Eu vou analisar, gente, de uma forma bem completa para vocês perceberem o uso do whom, mas nem precisaria fazer o que eu estou fazendo, tá? Você sublinha o that, aí o que está vindo antes? Escritor, ou escritora, né? É pessoa. Então, você já vai colocar o whom, que é a opção que você tem aí. Mas alguém, de repente, poderia perguntar para mim, mas o professor, para usar whom, eu não tenho que ter pessoa antes e depois? Sim. Então, vamos dar uma confirmada nisso daí. Você já tem pessoa antes, que é o escritor ou a escritora. Depois do that, está vindo o quê? I, eu. Também pessoa? Também. Então, pessoa antes e pessoa depois, whom. Tá? Eu só estou justificando o uso do whom aí, tá? Letras C, D e E, eu vou deixar para vocês aí. No exercício número 3, leia as frases com atenção e circule aquelas em que o pronome relativo poderia ter sido omitido. Estou parando, vamos dar uma relembrada. Isso aí também é parte 2 da aula, tá? Para eu omitir um pronome, tá? Eu não posso ter antes preposição ou eu não posso ter depois verbo. Se antes do whom, do which, né, eu tiver preposição ou verbo depois, eu não posso mexer nele, ele vai ter que ficar na frase. Se não houver nem preposição antes, nem verbo depois, eu posso tirar esse pronome relativo da minha frase que não vai ter prejuízo. Lembrando sempre que tem um que não dá nem para eu pensar a respeito disso, porque ele tem que estar na frase sempre, que é o whose. Tudo bem? Então vou fazer os dois primeiros aí. Na letra A, those were the last words that she spoke to him. Então, o pronome relativo aí é o that. Aí você olha antes e depois, tá? Words, palavras, é substantivo, não é preposição. Do outro lado, você tem she, ela, pronome pessoal. Então, se você não tem preposição antes, nem verbo depois, você pode tirar o pronome relativo da frase? Pode. Então, na letra A, eu posso falar assim, ó. Those were the last words she spoke to him. Então, você pode circular aí a letra A, tá? Marcar um xizinho nela, o que você achar melhor, e que ele está pedindo aí para você circular, tá? Esse that, você pode tirar ele aí da frase, tá? Agora, vamos fazer a letra B. I saw a man who had no feet, tá? Então, você analisa antes. Eu tenho man, homem. A palavra homem é substantivo. Então, você marca aí
substantivo. Do outro lado, você tem had. Had é verbo, é o passado do verbo have, que é o verbo ter. Então, você marca verbo. Dá para tirar, então, esse who daí? Não. Por quê? Preposição antes, eu não tenho. Verbo depois, eu tenho. Então, não dá para mexer. Esse who vai ter que ficar aí. Tudo bem? Então, vou deixar para vocês aí das letras C até a letra G. Tudo bem? Exercício número 4, complete com who ou whose, conforme o sentido da frase. Tranquilo. O primeiro que você sempre tem que tentar, né, num exercício aberto, que pode ser qualquer um, é o whose. Não coube o whose, você parte para os outros, tá? Então, lembrando sempre que para eu usar whose, eu tenho que ter substantivo antes e substantivo depois. Então, eu tenho na letra A, friend, amigo, amiga. É substantivo? É. Então, você marca aí, subs. Do outro lado, eu tenho used. É o verbo usar no passado, né? Então, você marca aí verbo. Eu tenho substantivo, substantivo? Não tem. Então, não coube o whose. Como aí ele está pedindo para você preencher com whose ou com who, então ficou óbvio que na letra A você vai ter que usar who, tá? Só vou justificar. Amigo é pessoa. Então, who. Letra B. Você tem aí, antes da lacuna, children, crianças, filhos. Essa palavra é substantivo? É. Então, você marca aí subs. Do outro lado, você tem education, educação. Também é substantivo? Também é substantivo antes, substantivo depois. Vocês vão usar o quê? Whose na letra B. O restante aí também eu estou deixando para vocês, tá? Resolver os exercícios para construir do número 5 ao número 6 na página 20. Ok. Deve ter mais algumas coisas aqui. Então, exercício 5. Complete com o what ou o which. Deixa eu só chamar a atenção de vocês aí, tá? Eu não falei sobre isso. Por quê? Porque o what não é pronome relativo. O que ele está querendo colocar aí para vocês é que os dois têm uma tradução muito próxima, tá? Então, tem que tomar cuidado para não confundir o what com o which. Mas é tranquilo, gente. O what, né, significa o que. Você tem que falar o que. O which significa que, qual. Você não fala o que, você fala que, tá? Mas aí a gente vai precisar de um pouquinho de tradução, tudo bem? Então, na letra A, vou traduzir para vocês aí. Os astrônomos podem estudar a evolução do cosmos, que é uma grande vantagem, né, sobre as outras pessoas. Que é. Eu falei que, eu não falei o que. Então tem que ser o it. Para ser what, a gente tem que falar o que. Então vamos resolver agora a letra B. Eu quero que você nos conte exatamente o que aconteceu. Então, se eu falei o que, vai ter que ser o what. Tudo bem? Então, se eu tiver que falar o que, what. Se eu tiver que falar que ou qual, eu falo which. Exercício número 6. Complete com os pronomes relativos adequados. Aqui está aberto. Então, vamos lá. Letra A, você tem Jorge Amado, tá? Sublinha o amado aí. Amado é nome, tá? É substantivo? É substantivo, você marca aí subs. Do outro lado você tem o was. O was é verbo to be no passado, então você marca aí verbo. Não daria para usar use, porque você não tem substantivo, substantivo. Antes da lacuna você tem o Jorge Amado, é pessoa. Então pode ser who e whom. Aí você olha depois da lacuna. O was é uma outra pessoa entrando na frase? Não, o was é verbo, a gente já analisou isso. Então se você tem pessoa só antes, who. Letra B. Radioactivity, radioatividade, substantivo, você marca aí subs. Do outro lado da lacuna você tem o is, verbo to be. I am, you are, he, she, it, is, tá? Então você marca aí verbo. Daria para usar o whose? Não, porque eu não tenho substantivo, substantivo. Só que aí é simples. Radioatividade é coisa, tá? Então para coisa eu uso o it. Tudo bem? Aí depois a gente vai resolver na página 21 o exercício False Friends. Deixa eu só andar aqui. No False Friends, vocês têm, eu vou passar a tradução aí para vocês e vocês preenchem as lacunas. College, faculdade. Injury, ferimento ou lesão.
Private, o número 1 é particular, o número 2, a outra tradução dele é privado, são sinônimos aí. E o último, o succeed, o número 1 dele é conseguir, ter sucesso, e o número 2 é suceder, né? Suceder a, vir depois de, tá? E aí vocês, mediante essas traduções, resolvem aí o false friends. E para encerrar nossa aula de hoje, também na página 20, né? Como eu sempre deixei combinado com vocês, tem um exercício do listening, que é o CDzinho, e é um exercício de verdadeiro ou falso, tá? E é um exercício interessante, porque ele fala sobre role models, né? O quanto que a gente copia o papel, né, os papéis da mãe, do pai, o quanto que a influência dos pais, enfim, das pessoas que convivem com a gente, acaba sendo importante na formação da criança. E é um exercício de verdadeiro ou falso, eu coloquei o gabarito para vocês aí, do número 1 até o número 11, T para true, verdadeiro, e o F para false, falso. Tudo bem, segundão? Então a gente encerra a nossa aula aí, e aí na próxima aula a gente fecha a nossa apostila e encerra o nosso cadernão aí do segundo ano, tá bom? Um grande abraço para vocês, cuidem-se, tá? E até a próxima aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.